Mendiga pede R$ 2 para Neymar, mas ele fica em choque ao reconhecê-la, é sua ex-esposa. Já era fim de tarde e o vento gelado parecia trazer mais uma noite de inverno rigoroso em São Paulo. As ruas movimentadas seguiam seu ritmo acelerado, mas para alguns o tempo passava de forma diferente. Para aqueles que não tinham um lar, cada rajada de vento era um lembrete cruel de que a noite seria longa. Bruna encolheu os ombros dentro do casaco poído, esfregando as mãos para aquecê-las. Seu estômago vazio já não reclamava mais. A fome havia se tornado uma velha conhecida. Caminhava sem rumo, como fazia todos os dias, tentando encontrar um rosto bondoso, alguém que pudesse lhe estender algumas moedas. Mas os olhares sempre desviavam, carregados de indiferença ou desprezo. No sinal fechado, avistou um carro de luxo. Os vidros escuros impediam que visse quem estava dentro, mas não importava. Ela precisava de um pouco de dinheiro para comer alguma coisa. Respirou fundo e se aproximou, com um nó na garganta. Bateu levemente no vidro. Moço, você teria R$ 2 para me ajudar? O vidro começou a descer lentamente. No instante em que seus olhos encontraram os do motorista, o tempo pareceu congelar. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não era pelo frio. Seu coração apertou. Aquele rosto, aquele olhar, Neymar. O choque foi instantâneo. O homem que um dia foi seu amor, seu parceiro, o homem com quem compartilhou sonhos e juras de felicidade eterna, agora estava ali, diante dela, e ela reduzida ao nada. O coração de Neymar disparou. Durante anos, imaginou que Bruna tivesse seguido sua vida, que estivesse bem, feliz, longe dali. Mas agora, diante dele, estava sua ex-esposa, pedindo esmola no meio da rua. O trânsito seguiu seu ritmo caótico ao redor deles, mas os dois estavam presos naquele instante, como se o mundo tivesse silenciado. Bruna piscou várias vezes, como se tentasse acordar de um pesadelo. O vidro já estava completamente abaixado, e o olhar que encontrou foi o mesmo de anos atrás, o olhar do homem que um dia ela amou. Seu corpo ficou rígido e um impulso tomou conta dela. Ela queria correr, queria desaparecer antes que Neymar tivesse tempo de processar o que estava vendo. O orgulho queimava por dentro, ele jamais poderia vê-la assim. Eu não sabia que era você, murmurou, a voz falha, quase inaudível. Esquece isso. Ela deu um passo para trás, pronta para desaparecer na multidão, mas Neymar agiu rápido. Ele não podia deixá-la ir. Sua mão segurou o braço dela com firmeza, e no toque, Bruna sentiu um arrepio, um fantasma do passado. Espera! A voz dele era urgente, carregada de incredulidade. Bruna, o que aconteceu com você? Ela puxou o braço bruscamente, quebrando o contato. O orgulho falava mais alto que a dor. Não queria piedade, não dele. Eu não preciso da sua ajuda, Neymar, murmurou sem encará-lo. Eu só queria R$ 2. As palavras dela o atingiram como um soco. R$ 2. Era só isso que ela pedia. Mas Neymar sabia que aquilo significava muito mais. Era um pedido de socorro disfarçado em um grito silencioso de desespero. Ele tirou os óculos escuros, revelando um olhar confuso e aflito. Bruna, me deixa te ajudar. Ela desviou o olhar, as lágrimas queimando por trás das pálpebras. Neymar era um lembrete doloroso de quem ela foi um dia, e encará-lo agora era como reviver tudo o que havia perdido. O semáforo abriu. As buzinas explodiram atrás dele. Motoristas gritavam para que seguisse. Mas Neymar não conseguia se mover. Bruna virou-se e começou a caminhar, o corpo tenso, lutando contra a vontade de olhar para trás. Neymar ficou ali, imóvel, sentindo um peso enorme no peito. Ele não a deixaria escapar tão fácil. O que havia acontecido com Bruna? Como ela foi parar ali? Ele precisava de respostas e, mais do que isso, precisava encontrar uma forma de ajudá-la, mesmo que ela recusasse.
O que Bruna estava prestes a revelar mudaria tudo. O vento cortante da noite varria as ruas de São Paulo, espalhando folhas secas pelo asfalto e fazendo Bruna encolher-se ainda mais dentro do casaco surrado. Seus passos eram apressados, quase trôpegos, como se tentasse fugir não apenas do frio, mas do passado que acabara de bater à sua porta de maneira cruel. Cada célula de seu corpo gritava para continuar andando, sumir na escuridão e esquecer que havia reencontrado Neymar. Mas era impossível. Seu coração ainda martelava no peito, o rosto queimava com a vergonha e as lembranças voltavam como ondas violentas, ameaçando derrubá-la. Ela se escondeu sob a marquise de uma loja fechada e esfregou as mãos, tentando aquecê-las. Seu olhar perdido encarava o nada, mas por dentro estava despedaçada. O que Neymar deve ter pensado ao vê-la naquele estado? A última vez que se olharam, ela era uma mulher cheia de vida, determinada, segura de si. Agora, era só uma sombra do que um dia foi. Bruna sentiu um nó na garganta e respirou fundo, tentando se recompor. Foi então que um carro preto parou a alguns metros de distância. O vidro desceu devagar. Ela já sabia quem era antes mesmo de ver o rosto dele. Entra. A voz de Neymar era firme, mas havia algo mais ali. Uma mistura de incredulidade, preocupação e talvez culpa. Ela balançou a cabeça, abraçando-se como se aquilo pudesse protegê-la. Eu tô bem, Neymar. Vai embora. Ele suspirou, passando as mãos pelo rosto, visivelmente abalado. Para com isso, Bruna. Você não tá bem. Você tá na rua, no frio, pedindo dinheiro. Como você chegou nesse ponto? Ela apertou os olhos, odiando aquela pergunta. Odiando tudo aquilo. Odiando o fato de que, por mais que tentasse, não conseguia fugir do homem que um dia a amou. Neymar abriu a porta do carro. Só entra. Não vou te forçar a nada, mas pelo menos deixa eu te dar um jantar. O estômago dela roncou baixinho, como se seu próprio corpo a traísse. Orgulho e necessidade travavam uma batalha interna. Depois de um longo silêncio, Bruna fechou os olhos e cedeu. Entrou no carro sem dizer uma palavra. O restaurante era discreto, longe dos holofotes que normalmente cercavam Neymar. A comida quente, o cheiro reconfortante do café fresco. Bruna mal lembrava a última vez que havia se sentado para uma refeição decente. Mas mesmo com a fome gritando, sua garganta estava travada. O silêncio entre os dois era pesado, carregado de tudo que não havia sido dito nos últimos anos. Neymar quebrou o silêncio primeiro. Eu quero entender o que aconteceu com você, Bruna. Ela respirou fundo. Seus olhos vagaram pelo salão, evitando os dele. Mas chegou um momento em que já não havia mais para onde fugir. Depois que nos separamos, eu quis provar que conseguiria seguir sozinha. Peguei o dinheiro que tinha guardado e investi num negócio. Um restaurante pequeno, meu sonho desde sempre. Sua voz vacilou, mas ela continuou. Conheci um cara que dizia ser experiente no ramo. Confiava nele. Ele me convenceu a colocar meu dinheiro todo no projeto. Eu achei que estava construindo algo para minha vida. Neymar já conseguia prever o desfecho da história, mas permaneceu em silêncio, permitindo que ela continuasse. Um dia cheguei no restaurante e tudo estava fechado, sem aviso, sem explicação. Ele tinha sumido, levado todo o dinheiro. O aluguel estava atrasado, os fornecedores não tinham sido pagos. Em poucos dias perdi tudo. A lembrança ainda doía como uma ferida aberta. Bruna engoliu em seco. Tentei recomeçar, mas sem dinheiro, sem contatos. Ninguém me deu uma chance. Fui despejada do meu apartamento. Primeiro fiquei na casa de uma amiga, depois no sofá de conhecidos, até que um dia não tinha mais para onde ir. Neymar sentiu um aperto no peito. Ele conhecia Bruna o suficiente para saber que se chegou àquele ponto foi porque lutou até o último momento. Por que não me procurou? A pergunta saiu num sussurro. Bruna soltou uma risada sem humor, balançando a cabeça. E dizer o quê? Oi, Neymar, lembra de mim? Aquela mulher forte e independente? Pois é, perdi tudo e tô morando na rua. Eu preferia morrer do que me humilhar desse jeito.
O silêncio se instalou novamente. Neymar passou a mão pelos cabelos, tentando processar tudo. Ele se lembrava dela cheia de sonhos, de ambições. Vê-la ali, destroçada, quebrada, era insuportável. Eu quero te ajudar, Bruna. Ela levantou o olhar e seus olhos carregavam algo entre tristeza e desconfiança. Você acha que pode resolver minha vida com dinheiro, Neymar? Ele sustentou o olhar dela. Não, eu acho que você pode resolver sua vida. Mas talvez você só precise de uma oportunidade real. Bruna ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não a via apenas como uma coitada. O que Neymar estava prestes a fazer mudaria tudo. A noite já havia avançado quando Neymar estacionou diante de um prédio discreto, longe do luxo e dos holofotes que o acompanhavam. Bruna olhou pela janela do carro, confusa. O letreiro iluminado indicava algo que ela não esperava. Um restaurante. Não era um estabelecimento extravagante, mas tinha um ar sofisticado, aconchegante. A fachada de madeira polida contrastava com as janelas amplas, através das quais se via um salão bem decorado, com poucas mesas, ambiente intimista e elegante. Ela virou-se para Neymar, intrigada. O que estamos fazendo aqui? Ele a observou por um instante, como se pesasse suas próximas palavras. Então, suspirou e saiu do carro. Bruna hesitou por um momento, mas sem alternativas, fez o mesmo. O vento gelado da madrugada soprou contra seu rosto, e ela abraçou o próprio corpo instintivamente. Entraram no restaurante, onde foram recebidos com um sorriso caloroso pelo gerente. Seja bem-vindo de novo, Neymar. Bruna franziu o senho. De novo? Neymar já esteve ali antes? O que ele estava armando? Antes que pudesse perguntar, ele caminhou pelo salão vazio e parou diante do balcão. Bruna o seguiu, desconfiada. Esse lugar pertence a um amigo meu, ele começou, apoiando as mãos no balcão. Quando te vi hoje, percebi que precisava fazer algo. Não só porque é você, Bruna, mas porque sei que você não quer esmolas. Você quer uma chance. O coração dela acelerou. O gerente veio até eles, entregando a Neymar um molho de chaves. Ele pegou os objetos metálicos e os colocou sobre o balcão, deslizando-os lentamente na direção dela. Esse restaurante precisa de uma nova gerente. Alguém com experiência, talento e força para reerguê-lo. Alguém que entenda o que é começar do zero. Bruna encarou as chaves como se fossem feitas de fogo. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Você está me oferecendo um emprego? Um emprego, um recomeço, o que você quiser chamar. O tom de Neymar era calmo, mas determinado. Mas tem uma condição. Ela levantou os olhos para ele, esperando o pior. Você não pode recusar. O silêncio se instalou entre os dois. Bruna sentiu um nó se formar na garganta. Não sabia se ria, se chorava, se aceitava ou se fugia dali naquele instante. As palavras de Neymar a atingiam em cheio, despertando emoções que ela havia enterrado por tanto tempo. Por quê? A voz dela saiu num sussurro. Porque você merece. Porque eu sei do que você é capaz e porque eu me recuso a te deixar voltar para as ruas. Bruna abaixou a cabeça, lutando contra as lágrimas. Seu orgulho sempre foi sua maior barreira, mas agora, diante daquela oportunidade real, não havia mais desculpas, não havia mais fugas. Ela poderia recomeçar, poderia reconstruir sua vida, mas com as próprias mãos, sem depender da piedade de ninguém. Ela respirou fundo e pegou as chaves. Quando levantou o olhar para Neymar, havia algo diferente em sua expressão. Não era mais a sombra de uma mulher derrotada. Era a chama de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, enxergava uma saída. 6 meses depois. O salão estava cheio, as mesas ocupadas, os garçons movimentando-se em um ritmo ensaiado, as taças tilintando em brindes discretos. O aroma de comida recém-preparada preenchia o ar, misturado ao perfume sutil das flores nas mesas. Bruna observava tudo de longe, perto do balcão.
Vestia um uniforme elegante, cabelos bem arrumados, expressão serena. O restaurante era um sucesso. Seu sucesso. O tilintar da porta de entrada chamou sua atenção. Ela se virou e viu Neymar entrando, as mãos nos bolsos da jaqueta, um sorriso satisfeito no rosto. Ele caminhou até o balcão e Bruna, sem hesitar, pegou uma garrafa de vinho e 2 taças. "Hoje eu pago o jantar", disse ela, servindo as taças com firmeza. Neymar sorriu, erguendo o copo. "Há um novo começo." Bruna ergueu o dela. "Há um novo começo." E brindaram, enquanto do lado de fora, a noite fria de São Paulo seguia seu curso, sem saber que naquela pequena esquina da cidade, uma história de queda e superação acabava de ser reescrita. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que já estão chegando. Clique agora e continue se emocionando.